Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Bem, na aula de hoje nós iremos fazer as atividades no livro, as atividades que estão propostas nas páginas 239, 240, 241, 242 e 243. Bem, que assuntos iremos tratar nessas páginas? Nós vamos falar sobre os territórios, né? Sobre a urbanização. Nós vamos falar sobre as mudanças ocorridas na cidade e nós vamos falar sobre as funções das cidades, ok? Então, eu vou pedir que você abra o seu livrinho, pegue um marca-texto, porque vai ser importante para você poder compreender melhor o conteúdo. Bem, nós temos aí na página 239 o assunto vindo tratando das mudanças na cidade. Nós temos duas imagens do elevador Lacerda, na Bahia. Uma bem de antes e outra nos dias atuais. Vocês conseguem perceber mudanças em relação às imagens? Elas são iguais, são diferentes, apresentam algumas mudanças. Por que vocês acham que elas apresentam mudanças? Então, é disso que nós vamos falar hoje, né? Sobre as mudanças na sociedade. Bem, por que ocorrem mudanças nas cidades? As mudanças na cidade ocorrem de acordo com como a sociedade vai evoluindo e vai mudando. Bem, se uma sociedade vai mudando culturalmente, economicamente, a cidade em que essa sociedade pertence acaba mudando também. E ela foi crescendo, né? Ela se desenvolveu, essa sociedade se desenvolveu economicamente. Isso acabou trazendo mudanças para a cidade. Só que as mudanças também ocorrem no meio ambiental, na parte ambiental da cidade. Por exemplo, se uma cidade ela era bastante arborizada, tinha muitas árvores, nós sabemos que com o crescimento da sociedade e com a ação humana, talvez essa cidade não seja mais tão arborizada. Isso pode ser um malefício, né? Nós sabemos também que conforme a cidade vai aumentando, ela pode ficar mais poluída. Ela pode ter mais poluição sonora também, né? Mais barulho. Ela pode ter mais poluição visual, porque você vai encontrar nas cidades muitos panfletos, muitos outdoors, muitos cartazes. Tudo isso ocorre por conta de mudanças. Ela fica mais povoada, automaticamente a cidade vai ter mais prédios, vai ter mais comércios, ela vai ter mais faculdades, hospitais. E aí começa a crescer. Então a cidade, ela cresce em população, ela muda na sua economia, né? A economia começa a girar, ela muda na sua forma cultural, porque ela começa a agregar pessoas de outros lugares. Então, essa é a parte abordada na página 239, sobre as mudanças que podem ocorrer. Agora, na página 240 e na página 241, nós vamos falar sobre as funções das cidades. E aí você pega o seu marca-texto, porque nós vamos sublinhar tópico por tópico. Bem, vamos lá. Cada cidade possui a sua particularidade, ok? Então, eu não posso dizer que o Rio de Janeiro é igual a Belo Horizonte. Eu não posso dizer que o Rio de Janeiro é igual a São Paulo. Eu não posso dizer que o Rio de Janeiro é igual a Ouro Preto. Cada cidade tem a sua particularidade, tem as suas características naturais, tem as suas características econômicas, né? Tem as suas características históricas, tem a sua arquitetura, tem os seus costumes. Cada cidade tem a sua característica. Então, mas as cidades acabam sendo forjadas pela ação do homem, né? Porque nós sabemos que a partir do momento que o homem começa a habitar, a cidade não fica do jeito em que estava.
Quando o homem chega, ele começa a mexer principalmente na parte ambiental dessa cidade. Então, as cidades possuem as suas diferenças, como nós já falamos. No Brasil, nós temos várias cidades e cidades com diferentes características. Então, eu quero que você se atente aí na página 240 para o tópico de cidades naturais. E aí está escrito assim: cidades naturais são aquelas que surgiram e cresceram sem nenhum tipo de planejamento no início de sua construção, ou seja, são naturalmente, ok? Então você vai sublinhar isso. Cidades naturais são aquelas que surgiram e cresceram sem nenhum tipo de planejamento no início de sua construção, ou seja, naturalmente. As cidades naturais são aquelas que vão apresentar em sua grande característica, em sua grande maioria, ela vai apresentar os recursos naturais. A função dela é voltada para a parte natural. Ela tem isso de muito importante. Então, são as cidades naturais, ok? Depois nós vamos para o tópico de cidades planejadas. O que são cidades planejadas? São cidades constituídas a partir de um projeto ou plano diretor discutido e analisado antes do início das obras. Nesse caso, há uma preocupação quanto à organização da cidade, como o tamanho das ruas, o local da prática comercial, as residências e prédios públicos. Ou seja, esse tipo de cidade planejada, ela não foi construída, ela não existe por si só. Ela foi construída, essa cidade ela não existe por si só, a cidade planejada. Ela foi construída, ela foi toda arquitetada, toda planejada. Temos um exemplo aqui bem conhecido que é Brasília. Brasília foi uma cidade totalmente planejada, né? Foi planejada para aquele fim, para aquela funcionalidade, para aquele tipo de função que ela exerce, ok? Temos também as cidades político-administrativas. Bem, vão ser cidades que abrigam prédios administrativos do governo e do parlamento, sublinha isso. Existe uma grande oferta de vagas de emprego no setor público, continua sublinhando, tá? Em muitos casos, são cidades planejadas e construídas para abrigarem o governo federal, até aí. Então, Brasília também é uma cidade político-administrativa. Por quê? Além de ter sido uma cidade totalmente planejada na sua forma arquitetônica, ela é uma cidade que foi planejada também para ser a sede do governo federal. Lá é que fica o nosso presidente, né, os senadores, então os deputados federais. Então, Brasília, ela é uma cidade político-administrativa. Por quê? Funciona toda a parte política e administrativa do nosso país. Temos outras cidades em outros países? Sim, Washington, nos Estados Unidos, temos Ottawa, no Canadá, Pretória, na África do Sul, ok? Nós também temos as cidades industriais. O que são cidades industriais? São municípios que vão abrigar um grande número de indústrias. Sublinha isso, sendo eles a principal fonte de receita do município, até aí. Então, as cidades industriais, elas possuem grande número de indústrias. Quando nós estudamos lá no quarto ano, nós estudamos, né, zona rural, zona urbana, zona industrial. Então, as cidades industriais, a grande característica dela é que existem muitas indústrias. Se existem muitas indústrias, essa cidade vai gerar muitos empregos. Porém, também é uma cidade onde tem um maior número de poluição por conta das indústrias, ok? Nós temos também as cidades comerciais. O que são cidades comerciais? Sublinhe aí. São cidades que têm como ponto de destaque grandes transações comerciais e uma elevada oferta de prestação de serviços. Até aí. Então, nessas cidades, o comércio, ele é muito grande. Ele funciona muito bem.
Temos um exemplo, Manaus, a Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca de Manaus, nós temos uma grande prestação de serviço, temos montadoras, né, de carros, de televisões, de aparelhos domésticos. Então, são cidades que flui o comércio e que acaba gerando uma grande prestação de serviço para a sociedade. Temos também as cidades portuárias. O que são cidades portuárias? São aquelas cidades que se destacam nas atividades vinculadas à exportação e importação de produtos, que abrigam grandes portos em plena área urbana. Então, nas cidades portuárias, elas têm portos, né, onde saem os navios ou onde chegam os navios. E nessas cidades, a grande característica é que elas exportam e importam. O que é exportar? É eu mandar o meu produto para fora, para outro lugar. O que é importar? É eu trazer o produto de outro lugar para mim, para dentro, eu trago para cá. Então, exportação e importação. Então, nessas cidades portuárias, a grande característica é porque ela possui portos e porque ela exporta e importa produtos. Exemplos no Brasil. A cidade de Santos é uma grande zona portuária e o Rio de Janeiro também nós temos lá o Porto do Rio, né? Cidades turísticas. Então, sublinhem comigo. São aquelas que se destacam do turismo como a principal atividade econômica geradora de receitas. Até aí. Uma cidade turística, ela vai apresentar muitos pontos turísticos. Ela é variada em pontos turísticos. E a sua principal receita vem do turismo. Um exemplo clássico no Brasil é a cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro acontece o maior Réveillon, o maior Carnaval, temos uma série de pontos turísticos, né? O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, temos uma infinidade de museus. Então, o Rio de Janeiro é conhecido como uma cidade turística, né? Então, a receita, a renda, o dinheiro do Rio de Janeiro, a sua maior parte está baseada no turismo. Nesse período de pandemia, óbvio que o Rio acabou sofrendo um pouco na parte da receita. Por quê? Porque não recebeu tantos turistas, assim como em todo o mundo, né? Mas falando de uma cidade próxima a nós, o Rio de Janeiro. Agora nós vamos falar de cidades religiosas. O que são cidades religiosas? São aquelas que vão se destacar pelo forte apelo religioso e que atraem fiéis de diferentes religiões. Até aí. Então, nós sabemos que existem cidades em que vão pessoas visitar por conta da sua religião. Temos o exemplo aqui no Brasil, que fica em São Paulo, Aparecida, né? Que é uma cidade conhecida por conta da Santa Padroeira do Brasil. Então, milhares de fiéis frequentam essa cidade por conta da sua religião. Temos Israel, que pessoas de todo mundo frequentam porque lá segundo a história, o berço da vida de Jesus Cristo, né? E aí as pessoas frequentam também por conta de religião, historiadores frequentam porque querem conhecer e tal. Nós também temos as cidades históricas, sublinhem aí, são aquelas que levam um grande acervo histórico-cultural, ou seja, em sua arquitetura ou na própria história do local, há uma forte presença de museus e pontos históricos ricos em informações. Tá, ok. Então, as cidades históricas, como o próprio nome já diz, a grande influência dela é na parte histórica. Ela vai ter prédios históricos, as ruas, né? Geralmente os patrimônios são tombados porque são importantíssimos para a história daquela sociedade ou para a história do Brasil, no caso das cidades brasileiras. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, Ouro Preto, que é uma cidade histórica, né? E lá abriga diversos monumentos históricos, prédios, né? Coisas que são muito valiosas para a nossa cultura. Nós temos uma cidade aqui histórica próxima a nós, Petrópolis, né? É uma cidade também histórica.
nós temos museus, temos monumentos importantes, tudo a ver com a história também do nosso país no período imperial. Então, essas são as funções da cidade. As cidades elas vão ter a sua funcionalidade de acordo com as suas características, ok? Agora vamos aos exercícios. Número 1. Observe as imagens abaixo que retratam algumas cidades do Brasil. Posteriormente, nos espaços, tente identificar a função de cada um. Então, vocês vão dizer, gente, se essa cidade é natural, se é planejada, se é político-administrativa, se é uma cidade industrial, de acordo. Lembrando que uma cidade, ela pode ser ao mesmo tempo as duas coisas. Ela pode ser natural e turística, entenderam? Então, vocês vão colocar aí. Lá na página 242, nós temos as mudanças que ocorrem nas cidades. Eu já falei antes, eu já me antecipei. As mudanças podem ocorrer por conta do crescimento de uma população. As mudanças podem ocorrer de acordo com os costumes, né? À medida que a população vai evoluindo, a cidade precisa evoluir para atender essa população, ok? Então, no número 2. Quais os principais motivos que ocasionaram as transformações das cidades ao longo do tempo? Verifique o que se alterou na paisagem de Goiânia. Então, são duas perguntas. Você vai me dizer os motivos que faz com que uma sociedade se transforme ao longo do tempo. Pode ser motivo econômico, né? Pode ser motivo cultural, pode ser um motivo comercial. E depois você vai verificar aí nas imagens de Goiânia, em 1950 e 2011, o que mudou. Coloca uma resposta bem completa. Lá na página 243, demonstre, por meio de um desenho, as transformações ocorridas no lugar onde você vive. Então, aqui em Duque de Caxias, Santa Cruz da Serra, Chácara Arcampo, o que pode ter mudado? De repente, a sua rua não era asfaltada, de repente não tinha tantos comércios, então você vai em forma de desenho ilustrar as transformações que ocorreram. Depois, no número 2, observe as imagens abaixo que retratam algumas transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí o Rio de Janeiro, né? São duas fotos mudando as transformações. O que mudou? Cresceu a população? Houve um crescimento populacional? Houve um aumento de prédios? O que mudou nessa cidade? Mas é de acordo com o que você está vendo na imagem, tá? Na sua opinião, quais motivos levaram às transformações destas paisagens? Por que as paisagens mudaram? Por conta do crescimento da população? Por que mudou? E aí você vai escrever, é uma resposta pessoal, mas que tem que ter coerência com aquilo que você estudou, tá bom? Dúvidas, me chamem no WhatsApp. Um beijo, fiquem com Jesus.